Graça e paz, família de Deus. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem baseada em Romanos 2, versículo 5, ali onde nós encontramos a seguinte expressão no final do versículo, dizendo que o obstinado acumula para si ira para o dia do juízo. Essa palavra obstinado, ela pode ser encontrada nas escrituras, talvez com outras palavras que são sinônimas dela. Talvez você vai encontrar lá o teimoso, dependendo da sua tradução. Outras traduções colocam, e também às vezes outros versículos nós vamos encontrar lá como duro coração ou com dureza de coração. Nós vemos muitas vezes no Antigo Testamento Deus falando que o seu povo tem o coração duro. Em algumas outras versões, eu também alguns outros textos, dureza de espírito. E na verdade nós reconhecemos aqui que são pessoas que não têm a sensibilidade de aceitar a correção e a disciplina do Senhor no sentido de tentar fazer com que essas pessoas mudem muitas vezes a sua conduta, o seu pensamento, mudar o seu conceito, que muitas vezes, quando somos, aliás, muitas vezes não, todas as vezes que somos corrigidos pelo Senhor, é porque nós estamos no caminho errado. Nesse texto mesmo de Romanos 2, nós vemos lá que o autor diz que as pessoas não estão levando em conta a paciência de Deus, que Deus tem sido paciente, está tratando, corrigindo, mandando profetas para falar com pessoas para que eles possam se consertar, mas essas pessoas não se consertam, não se dobram diante da verdade de Deus. Nós temos um grande risco aqui, um grande perigo, porque muitas vezes a palavra obstinado, ela pode ser confundida, a palavra ou a postura do obstinado pode ser confundido com perseverança. Mas nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos mostre a grande diferença disso, e talvez olhando para o significado das palavras, pode parecer que há uma linha muito fina que divide esses dois conceitos de obstinação e perseverança. Mas na verdade ela pode até ser uma linha fina, mas de muita importância. E essa linha nós poderíamos aqui definir que é a motivação com a qual as pessoas fazem as coisas. Eu costumo dizer que nós podemos fazer a coisa certa, mas com a motivação errada, isso torna a nossa ação uma ação errada e que desagrada o coração de Deus. Nós precisamos buscar no Senhor atitudes certas com motivação certas. E assim estaremos dentro daquilo que o Senhor espera de nossas vidas. Talvez nós pensemos que por estarmos no caminho do Senhor, por sermos servos e servas de Deus, nós estamos isentos desse risco, mas na verdade nós não estamos. Nós vemos, por exemplo, o exemplo do sermão de Estevão, por exemplo, lá em Atos 7. Estevão estava falando com pessoas que pensavam servir a Deus, estava falando com judeus, homens que estavam ali para matá-lo, e assim o fizeram. E Estevão diz que aquelas pessoas eram pessoas de duro coração, pessoas obstinadas, que não aceitaram a verdade de Deus. Antes de Estevão falar essa frase, essa sentença, ele fez um discurso mostrando como Deus agiu na história da humanidade. E assim também nós vemos alguns discursos, como o discurso de Pedro, que mostra o quanto o Antigo Testamento apontava para Cristo. E as pessoas não conseguiram perceber que Jesus era o Messias. Nós, os cristãos, no nosso tempo de hoje, temos acesso a todos os textos bíblicos que nos são oferecidos, temos uma compreensão de que Cristo, e alcançamos talvez unicamente pela fé que Cristo é o Messias, mas nós temos provas também textuais de que Cristo é o Messias. Mas aquelas pessoas, além de passarem por aquele tempo onde o Messias estava ali propriamente, eles viram Jesus fazendo milagres que somente o Messias poderia fazer. E eles tinham também o conhecimento do Antigo Testamento todo, de todas as profecias. Se nós lermos lá o Evangelho, principalmente de Mateus, vamos ver quantas profecias Mateus cita, o que Jesus citou e Mateus registrou a respeito das profecias do Antigo Testamento que apontavam para a messianidade de Jesus. Mas essas pessoas estavam com o coração tão duro, tão obstinado, que não perceberam que Cristo era o Messias. E nós não estamos isentos desse risco. Muitas vezes nos tornamos obstinados e dizemos que somos perseverantes. Mas como eu disse,
A grande diferença talvez seja a motivação, mas em alguns casos nós percebemos que nós somos pessoas obstinadas com coisas erradas mesmo. Se nós observarmos, muitas vezes nós insistimos em coisas erradas, que temos consciência que é errado, mas por causa da fragilidade da nossa natureza humana, nós não conseguimos, muitas vezes, nos libertar de certas coisas, enquanto não clamarmos a Deus. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, sobre a intensidade com que temos que fazer isso, buscar no Senhor a libertação dos nossos erros. Mas aqui nós estamos falando de uma fraqueza da nossa natureza, mas a intenção desse vídeo é falar sobre a dureza de coração. Observemos que nós vemos lá em Provérbios, capítulo 29, no primeiro versículo, a Bíblia diz que o homem, depois de muitas vezes ser repreendido, ou seja, assim como o Paulo escreve aqui aos Romanos, da benignidade, da paciência de Deus, muitas vezes ser repreendido a respeito da sua conduta errada, ele endurece a cerviz, ou seja, ele se torna inflexível, ele se torna uma pessoa que não consegue se render à verdade de Deus por causa da dureza do seu coração. No entanto, o versículo diz que essa pessoa que endurece a cerviz, que se torna uma pessoa obstinada, ele será quebrado de repente sem que haja cura. Nós vemos isso se cumprindo na vida de Saul. Observemos a vida de Saul e talvez encontraremos ali algumas coisas que nós podemos observar também nas nossas vidas. E aqui na vida de Saul, nós vemos o grande perigo do obstinado. Muitas vezes o obstinado, ele coloca os planos de Deus como maquiagem para os seus próprios planos. Observe que Saul, ele não conseguia se desapegar do reino ao qual Deus já havia dito que não era mais para ele. Mas ele sempre, nos seus discursos e na sua conduta, tentava mostrar que era a vontade de Deus que ele continuasse rei. Mas na verdade não era. E por isso, Saul fez coisas que desagradou o coração de Deus, fez coisas que prejudicou pessoas, prejudicou o povo de Deus. E então nós vemos lá que realmente, de repente, Saul foi quebrado sem que houvesse a oportunidade de se consertar. Ele se afundou tanto na sua obstinação a ponto dele mesmo se matar, porque ele já tinha assim se complicado tanto com suas atitudes que já não via mais, ele já não conseguia ver mais solução. A ganância pelo reino fez com que ele ficasse cego diante das verdades de Deus, aquilo que Deus já havia falado através do profeta Samuel. Deus já tinha repreendido Saul várias vezes, e o que aconteceu com Saul foi exatamente o que aqui nós vemos em Provérbios 29. Ele endureceu o seu coração, endureceu a sua cerviz, ou seja, a cerviz são aqui mais ou menos a nuca, quando a pessoa não consegue se curvar, não consegue ser humilde, ele está sempre com o nariz em pé, como se diz na nossa cultura aqui, está sempre com o nariz empinado, com uma postura de arrogante, e foi o que aconteceu com Saul. Ele foi quebrado sem que houvesse chance para que ele pudesse se consertar, a ponto dele dar fim à sua própria vida por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba e principalmente da sua obstinação. E nós vemos aqui, então, que tanto o rei Saul quanto as pessoas no tempo de Estevão, os judeus, que se tornaram obstinados por causa da religião, e observe aqui que nós não encontramos nos judeus aparentemente algo ruim. Nós não encontramos nele uma obstinação ou algo que pudéssemos dizer, isso é pecado, esse povo tem que abandonar isso, porque a motivação deles era ruim, mas essa perspectiva que temos, nós temos hoje por causa dos escritos que temos do Novo Testamento em nossas mãos. Mas Estevão, pelo Espírito, ele conseguiu perceber essas coisas e percebeu que a motivação dos judeus era ruim. Eles faziam coisas boas com motivação ruim. E muitas vezes, talvez, nós temos que pedir a Deus misericórdia, porque muitas vezes, até no exercício da obra de Deus, no exercício dos nossos dons, muitas vezes estamos fazendo isso com a motivação errada. Muitas pessoas exercem o ministério pensando no reconhecimento humano. Muitas pessoas fazem as coisas assim também como os fariseus faziam, para tentar conseguir algo que pudesse oferecer em troca a Deus para a sua salvação, tentando ser salvo pelas suas obras. Isso é obstinação. Isso são pessoas que não entenderam realmente o que é o Evangelho.
pessoas assim que mereciam ouvir realmente o discurso de Estevão. Mataram Estevão, e Estevão mesmo disse que as outras gerações passadas também mataram os outros profetas que vieram em nome de Deus, falando ao povo, tentando corrigir ao povo. E então Estevão mostra que essa postura daqueles fariseus em rejeitar a verdade de Deus era uma postura que já vinha durante anos e séculos. Homens que se endureceram tanto por causa do seu egoísmo, das buscas por um reconhecimento e talvez até mesmo tentando enganar a Deus, eles matavam os profetas. E nós precisamos buscar no Senhor a direção do Pai, fazer com que, pedir a Deus para que Ele possa, pelo Espírito Santo, sondar o nosso coração e que nós possamos ser iluminados nas nossas motivações para que a gente possa fazer as coisas como o Senhor quer, que a gente possa ser humilde quando o Senhor nos falar e tentar, de alguma forma, nos iluminar sobre algumas coisas que precisam ser acertadas em nossas vidas. Temos que tomar o cuidado para que não façamos assim como Saul fez, tentando usar os planos de Deus, os propósitos de Deus para maquiar os nossos, porque na verdade Saul corria atrás dos seus próprios interesses, mas colocava diante do povo como se fosse a vontade de Deus. Isso faz uma pessoa que acumula para si a ira para o dia do juízo. Porque, na verdade, aquela pessoa que é obstinada, ela poderá, então, no dia do juízo, encontrar o Senhor e ouvir do Senhor: eu não vos conheço. Como eu disse muitas vezes no exercício dos nossos dons, como aqueles homens que chegaram, a Bíblia diz que chegarão diante de Jesus um dia e dirão a ele: em seu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E a resposta que eles terão do Senhor é: eu nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca me relacionei com você. Você pode até ter sido usado por mim, porque muitas vezes nós nos iludimos vendo pessoas sendo usadas por Deus e achamos que isso é sinal de comunhão com Deus, mas esse texto nos mostra que não é. Assim como a atitude de Saul muitas vezes iludia o povo, pensando que ele estava ali agindo debaixo da direção de Deus, e na verdade ele corria apenas atrás dos seus próprios interesses. Isso levou Saul ao fundo do poço. Isso, se nós não tomarmos o cuidado, nos levará também ao fundo do poço, nos levará a acumular ira para o dia do juízo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor aplane os nossos caminhos, corrija nossas motivações, que Ele nos torne pessoas que possam ser submissas a Deus e não ser pessoas teimosas, pessoas de dura cerviz, pessoas que sejam de duro coração, que rejeitam a correção de Deus, para que a gente possa, no dia do juízo, não estar com ira acumulada contra nós, mas que nós possamos desfrutar naquele dia da graça e da misericórdia do Senhor e sermos salvos diante daquilo que o Senhor fez por nós, diante de tudo aquilo que Ele nos ministrou diante da nossa jornada, aquilo que Ele falou no nosso coração e que houve em nosso coração a submissão ao Senhor e que assim possamos ser salvos. Muitas vezes nós carecemos da ajuda de Deus, nós carecemos de termos, precisamos ter uma postura de humildade, de submetermos ao Senhor e clamarmos a Ele para que Ele use a sua palavra para nos corrigir e que nós possamos nos submeter a ela para que os nossos caminhos sejam endireitados. Caso contrário, teremos um fim triste, como o fim que Saul teve, teremos um fim triste como muitas outras pessoas, como esses fariseus que participaram da morte de Estevão, caso eles não tenham se convertido no futuro, nós não o sabemos, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, e que, se necessário perseverarmos, que nós possamos perseverar sim naquilo que realmente é do Senhor, naquilo que produzirá glória ao nome do Senhor, e que a gente não possa usar a vontade de Deus ou supostos planos de Deus para maquiar as nossas atitudes egoístas e obstinadas. Vamos orar por isso em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado que nós clamamos ao Senhor e pedimos que o Senhor perdoe, Senhor, as nossas teimosias, a dureza do nosso coração, a nossa obstinação, que muitas vezes, ó Pai, não temos nos submetido ao Senhor, assim como Paulo escreve aos Romanos, não temos entendido a bondade do Senhor em ministrar ao nosso coração, falar ao nosso coração para que nós possamos nos arrepender e mudar de conduta. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes o nosso ouvido estar tapado para as verdades que o Senhor tem nos falado. Que o Senhor use de misericórdia e que o Senhor faça conosco assim como o Davi pediu para que o Senhor fizesse: sonda-me
E se há em mim alguma motivação errada, inclusive para fazer a sua vontade, que o Senhor corrija o meu coração, que o Senhor quebrante o meu coração e me coloque, ó Pai, no caminho correto, no caminho onde realmente o desejo do meu coração seja produzir glória ao teu santo nome, onde o desejo do meu coração seja ser uma pessoa flexível, que nós possamos entender que a submissão ao Senhor é uma das maiores bênçãos que devemos buscar diante do Senhor, e que assim possamos ser realmente, ó Pai, pessoas que no dia do juízo sejam encontradas aptas a ouvir do Senhor: vinde, meu filho, para o descanso eterno, e que sejamos livres de ouvir: não vos conheço. Que a graça do Senhor se manifeste sobre nós, que teu Espírito Santo seja aquele que nos guie, nos auxilie, Pai, como a tua palavra nos ensina as nossas fraquezas, e que o Senhor seja sempre conosco e nos ensine a viver uma vida de coração quebrantado e humilde diante do Senhor. A tua palavra diz: humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e ele ao seu tempo vos exaltará. Que essa mensagem, ó Pai, ferva o nosso coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Repreenda em nome de Jesus toda teimosia, toda obstinação, toda dureza de coração da sua vida e todos os dias, e que nós possamos um dia estar na eternidade com o Senhor, e que nós possamos, enquanto estivermos aqui aguardando esse dia, possamos nos apresentar diante dele com um coração quebrantado, em humildade e mansidão diante do Senhor e diante do tudo aquilo que lhe pertence, do seu povo, da sua criação, e tudo isso produz a glória ao nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.